E o Dia Mundial de Combate à Epilepsia é comemorado no dia 26 de março. É uma data importante para conscientizar a população sobre essa condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O Dia Roxo é um esforço internacional dedicado a aumentar a consciência sobre a epilepsia. Em 26 de março, anualmente, as pessoas em países de todo o mundo estão convidadas a se vestir de roxo nos eventos em prol da consciência da epilepsia. Mas para saber mais da doença, conversamos com o Dr. Glauber Fernandes, que é neurologista. É uma doença cerebral que se caracteriza por recorrência de crises epilépticas. Essas crises são dos mais variados tipos possíveis. Tem pacientes que têm sintomas visuais, tem pacientes que têm sintomas motores, tem sintomas sensitivos, e essa recorrência é o que a gente dá nome de epilepsia. A mais comum mais conhecida é a crise convulsiva, onde o paciente cai, tem muito movimento que a gente chama de convulsão. Nesse caso, como lidar com essas pessoas? A epilepsia é uma doença que até no momento a gente não pode falar muito bem de cura, mas é uma doença que tem controle. A gente tem pacientes aqui que ficam 10, 15 anos sem ter crises epilépticas, ele precisa ser acompanhado pelo neurologista, e esse acompanhamento é o que garante o melhor controle de crises. Tem uma idade, como que é o desenvolvimento dessas crises? A epilepsia é uma doença que atinge qualquer idade. Quando os pacientes são mais velhos, a gente pensa muito em causas de acometimento cerebral que aconteceram na fase mais velha, como AVC, que é uma causa muito grande de epilepsia, e quando é criança, a gente pensa em má formação do cérebro, ou então meningite, que pode acontecer essas infecções, e o paciente pode começar a ter crises epilépticas. O profissional fala sobre tratamento. O tratamento é muito diversificado e o tratamento ele tem que ser focado. Esse tratamento focado é levando em consideração qual a idade do paciente, qual é o trabalho do paciente, a faixa etária, o sexo, se ele tem outras doenças ou não. Então o tratamento tem que ser individualizado, e é isso que garante o controle de crise. E buscar um profissional é de suma importância. Muito importante. O paciente, geralmente, ele dá entrada no PSF, e o PSF ele direciona o paciente para acompanhamento com o médico que é especialista, que é o neurologista. Glauber explica ainda sobre, em casos de crise, como proceder. Se você chegar no local e o paciente estiver tendo uma crise, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar por ajuda. Você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, que é simplesmente lateralizar, porque esses pacientes começam a salivar muito, e essa salivação ela pode ser absorvida pelo pulmão e desencadear a pneumonia. Outra coisa que é preciso fazer é, se o paciente tem algum objeto na boca, tentar tirar. Tem um pensamento que a pessoa pode enrolar a língua, e isso na verdade não é verídico, isso não é um fato. Então não tem essa história de enrolar a língua. Outra coisa que também não é verídico é que a baba, secreção oral pode passar a epilepsia. A epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, decúbito lateral, se puder colocar alguma coisa embaixo da cabeça da pessoa e pedir ajuda.